Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o mercado do Timão porque tem muita coisa, hein? A semana pode ser decisiva. Tem Cuejar, tem Plata, tem o Centroavante. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora, turma! Essa semana ela pode ser decisiva para o anúncio de reforços. O Corinthians está trabalhando assim para ver se entrega a Ramon Dias algum jogador, mais algum jogador que possa fazer gols no time, né? O diagnóstico está muito claro, a gente tem identificado aí nos últimos jogos o que tem acontecido. O Ramon fechando um mês de Corinthians, é nítida a evolução. Ele conseguiu, mesmo quando o time não é titular, quando ele mescla jogadores, você vê organização, você vê estrutura tática, padrão. Isso ele conseguiu dar para o time. O que ele não conseguiu dar para o time ainda são gols em profusão. É um time que aproveite as oportunidades, porque o ataque realmente tem muitas dificuldades, né? Os jogadores do elenco do Corinthians que estão sendo utilizados hoje no ataque, eles não estão conseguindo fazer aquilo que é o básico do futebol, o beabá do futebol. E por isso precisa aumentar o nível, né? Aumentar o sarrafo, você trazer jogadores de um outro quilate que cheguem e resolvam. É isso que a diretoria quer. Mas gol custa caro. E esse é o problema, esse é o dilema, né? Então o Corinthians vai precisar gastar para poder trazer jogadores desse nível. E aí tem um grande problema já envolvendo uma das situações, uma das negociações, que é a do Gonçalo Plata, o equatoriano de 23 anos, porque o Al Sadd do Catar simplesmente está fazendo um jogo duríssimo para liberar o Plata, né? A gente falou até da informação do colega do Rio lá, que o Flamengo tinha entrado na concorrência. Até agora isso não foi confirmado, mas existe essa possibilidade, né? O Flamengo está monitorando e com a lesão do Cebolinha, que não volta mais nessa temporada, e sendo o Plata um jogador de lado de campo, não pela esquerda, mais pela direita, mas enfim, né? É da posição, pode ser que isso se intensifique nos próximos dias, a gente vai ter que monitorar. O fato é que o Al Sadd quer 12 milhões de dólares pelo Plata. O Corinthians ofereceu 8, que já é uma baita grana. Eu sei que o cara tem só 23 anos e tudo mais, jogador de seleção, Copa do Mundo e tal, mas 8 milhões de dólares eles não quiseram nem conversar. O Corinthians talvez chegasse em 10, eles estão pedindo 12. E mais do que 12, que foi o dinheiro que eles pagaram para contratá-lo, eles estão pedindo 4 milhões de dólares antecipados. Essa informação é do meu timão aqui, do Vitor Chicaroli, que eu estava vendo aqui. Cara, pagamento antecipado de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais na cotação atual. Aí complica, né? Aí complica. O Pedro Ramiro, até da Rádio Bandeirantes, estava falando em euro, que a moeda exigida pelo... E isso realmente às vezes tem diferença, né? A moeda solicitada aí pelo Plata, né? Pelo Al Sadd, na verdade... seria em euros, que eles estariam pedindo 12 milhões de euros. Aí, irmão... E a informação do Pedro Ramiro é que o Al Sadd ainda estaria exigindo 20% do valor de uma futura venda. Caramba, é uma negociação que assim é muito difícil de acontecer. Só que tem uma situação, né? O Gonçalo Plata já está seguindo o Corinthians na rede social. Essa é uma informação que pode parecer irrelevante, mas ela não é, né? Não é muito comum isso acontecer, né? Ele tem relações ali com o Félix Torres, o Palácios, lateral esquerdo, né? Jogadores que se conhecem do Equador, mas ele segue o Corinthians na sua rede social e assim... Não é muito comum, repito, isso acontecer, porque a negociação existia e eu já falei aqui para vocês que ele queria muito jogar no Corinthians, mas não depende só do jogador, né? Depende do clube que detém os seus direitos e que está pedindo uma grana federal para liberar o jogador. E aí, dentro da necessidade que a gente está falando do time do Ramon, o que você faz? Você gasta o que tem e o que não tem para esse cara? Eu acho que os esforços, aí opinião, tá? Dei informações até agora opinião, os esforços teriam que se voltar para um centroavante, para um camisa 9, para um fazedor de gols. O Plata, ele pode fazer gols, evidentemente, mas ele é um jogador de beirada, um jogador de lado de campo, que você colocar Thales Magno num lado e o Plata do outro, muda um pouco o patamar do teu time, concordo, mas você precisa do 9. Essa é a carência, a urgência, a necessidade que o Corinthians tem nesse momento. E como eu falei, gol
custa caro. Sobre esse 9, bom, o Corinthians não desistiu do Alex Arce, da LDU, subiu a proposta, está tentando uma resposta, só que esse eu já falei, eu tenho muitas restrições com esse cara, porque ele realmente fez muitos gols na última temporada, nas 2 últimas temporadas, né? Mas começou a carreira meio tarde, né? Então, assim, eu não sei o que esperar do Alex Arce no futebol brasileiro. Não quero ser preconceituoso, né? Porque, enfim, mas não é comum, vocês vão de convir, né? Que um jogador começar a carreira profissional com 26 anos. Eu até tinha outra informação, né? Porque eu pesquisei aqui, ele tinha lá a passagem em 2014 pelo São Lourenço, mas assim, ele surge mesmo para o profissional com 26 anos. Aí isso me preocupa mesmo que o Corinthians esteja analisando esse jogador, mas obviamente dentro de uma análise mais criteriosa, né? Deve ter, enfim, pesquisado a vida do cara, ele está fazendo gols, que é o que mais interessa nesse momento, mas enfim, eu sei lá, eu tenho dúvidas e restrições com relação a essa contratação. O Carlos Vinícius ainda... O Corinthians não negociou, não fez uma proposta, né? Como eu falei anteriormente, é só um monitoramento, observando, já que ele está na lista de dispensas do Fulham. E o Gustavo Cuéllar, gente, cara, o Cuéllar é o seguinte, ele só não está jogando no Corinthians ainda porque ele tem contrato com o Al-Shabaab, né? Na verdade, né, do Al-Hilal, Al-Shabaab, e agora ele está tentando a liberação com o Al-Shabaab para poder jogar no Corinthians. E o Emiliano foi muito claro, achei até interessante, porque é muito difícil os treinadores eles falarem sobre nomes que estão negociando para não atrapalhar e não sei o quê. E, cara, o Emiliano falou assim, Gustavo, já fizemos a nossa parte, o Gustavo também está fazendo a dele, mas não basta, né? Depende do clube, a gente está esperando, estamos fazendo todos os esforços, é um grande jogador, gostamos de Gustavo, falamos com ele sempre. Então assim, eles revelaram tudo aquilo que a gente vinha falando nos últimos dias, de que o Ramon é apaixonado pelo Cuéllar desde a época de Al-Hilal. O Fabinho Soldado tem relações com ele também desde a época do Flamengo. E, cara, o Cuéllar já topou jogar com o Ramon, com o Fabinho no Corinthians, voltar para o Brasil, já definiram bases salariais, só que ele está tentando lá a sua liberação com o Al-Shabaab, isso pode demorar. Então, assim, ele falou assim, cara, tem coisas que não dependem da gente. Nós já fizemos a nossa parte, agora tem que esperar. Mas a gente vai reforçar para essa janela o quanto antes e pode ter certeza, e aí foram as palavras dos dois que estavam lá, podem ter certeza que ao final dessa janela teremos uma equipe pronta para sair de onde a gente está, para disputar o que a gente precisa disputar. Então, eles entendem que os reforços que irão chegar, eles irão reforçar o time num nível suficiente para que o Corinthians possa sair disso. E se isso vai acontecer, vai vir um centroavante e talvez venha o Cuéllar, né, como um jogador de meio, mas se não vier o Cuéllar, o Corinthians não deve fazer nenhum esforço para contratar mais um jogador de meio campo, né? Embora tenha perdido o Alex Santana por lesão, contratou o Charles também. E aí tem os meninos da base, né? Tem o Rian, tem o Bidon, que não jogaram bem contra o Bragantino, mas são bons jogadores, tem o próprio Raniel, enfim. Tem opções ali e a prioridade, se você está dando dinheiro, do tipo, beleza, eu posso contratar 11 posições diferentes aqui, tá bom. Agora, se você precisa priorizar, realmente o meio-campo não é hoje uma prioridade. E sim a camisa 9, a centroavância, o comando de ataque. E é isso que o Corinthians precisa. Mas, cara, não tá fácil. Não tá fácil encontrar esse cara. Tem o dinheiro da patrocinadora Master, mas precisa também se encaixar em determinados padrões, determinadas características, né? Tal jogador midiático, né? Que possa atrair público, venda de camisa e gerar um carisma suficiente bem para você fazendo o link com a marca também se beneficiar disso. Não é muito simples fazer essa operação. E, ao mesmo tempo, precisa de um jogador que daqui a pouco pode não ser um cara badalado, mas um cara que faça gols, e aí você pega o dinheiro da patrocinadora ou você tira do teu cofre. Tudo isso o Corinthians está avaliando. O Cuéllar, cara, é só uma questão dele se liberar do Al-Shabaab, se ele conseguir, e a gente espera que sim nos próximos dias, ele desembarca aqui e vira jogador do Corinthians. O Plata, a coisa realmente está muito difícil, a novelinha está, como eu já falei para vocês, ela está chata já, né? Porque ele chega a ficar perto, daqui a pouco entra o Flamengo na concorrência, daqui a pouco os caras recusam a pedida, o Corinthians aumenta, mesmo assim eles querem um pouco mais, e aí vai ficando difícil, né? Eles estão fazendo um jogo duro para ganhar o máximo de dinheiro possível na negociação, sabendo que o cara quer ir para o Corinthians, só que daqui a pouco, né, o Corinthians vai desistir, eles vão ter que ficar com o Plata lá e não vão embolsar esse dinheiro. Aí é capaz deles chegarem para o Corinthians, né, se o Corinthians desistir, falando, não, tá bom, por 8 a gente vende. Pode ser,
pode ser, mas é um risco, né? Porque daqui a pouco, se o Corinthians não pagar 8, daqui a pouco outro clube pode pagar 8, 10, enfim, ou até os 12 que eles querem. São essas situações de momento. A gente não tem maiores novidades, mas o que eu posso garantir para vocês é que essa semana ela vai trazer alguma novidade nesse sentido. Não sei se o Corinthians vai conseguir anunciar alguém essa semana. Primeiro, precisa, tá? Aí é uma opinião que eu estou dando. Precisa. Segundo, que pelo que eu ouvi, a vontade é de fazer isso até o final dessa semana, porque o Corinthians está envolvido numa Sul-Americana e já identificou qual o seu problema. E está entendendo que daqui a pouco pode cair da Sul-Americana e tem uma sequência dificílima no Brasileirão a partir de agora, em que precisa vencer. Pontuar é bom, mas o Corinthians precisa vencer. E entendeu que se não contratar, a situação vai ficar bem crítica. O que vocês acham? Tem sugestões aí de nomes para a diretoria do Corinthians? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!